em relação à nossa aula aí. Bom dia! Fala, galerinha! Mais uma aula de orgânica com o teu professor JP, dando continuidade hoje nas reações, o mundo reacional, né? Então, muita atenção, muita calma, foca, presta bastante atenção. Ei, você aí, se liga na química que ela vai começar de maneira lúdica, didática, para que você compreenda mecanismos que envolvam as reações. Na aula passada, vou deixar o card aqui para você depois assistir, que falamos sobre reações de adição, né? Reações de adição, aonde? Nos alcenos. Então, trabalhamos, né, sobre os alcenos, fizemos uma explanação teórica de como que tudo isso ocorre, o mecanismo, levando em consideração, mais uma vez, os tipos de cisão, homolítica, heterolítica, né, os ataques eletrofílicos, os ataques nucleofílicos. Isso é interessante, a gente está sempre revisando aqui com vocês, para poder fazer o produto da reação, tá? Então, dando continuidade na aula de hoje, prestem bastante atenção o que é que eu trago aqui hoje no início, ó. Adição nos alcenos, continuação, aula número 2. Sabemos que alcenos são hidrocarbonetos e apresentam uma dupla ligação. Essa dupla ligação, ela contém uma ligação sigma, que é a ligação mais forte de ser quebrada. Para romper uma ligação sigma, precisa fornecer energia, alta energia. E a ligação π é a ligação mais fraca, porque tem uma sobreposição de orbitais do tipo P puro. Nós vamos ver isso aqui até numa prática que eu vou demonstrar para vocês. Então, a ligação π, ela é a mais fraca para poder ser rompida. Quebra a ligação π e adiciona os reagentes que você tem na reação, tá? Eu tenho a molécula, que é o meu substrato, vamos dizer assim, e aqui eu tenho o meu reagente que vai ser adicionado a esse hidrocarboneto que tem uma dupla ligação. E aí, nós vamos mostrar para vocês aqui vários tipos de hidrocarbonetos, pequeno, grande, né? Escrevendo a nomenclatura, normal, ramificada, com dupla ligação. E a pergunta é, aonde vai o hidrogênio? Em qual carbono da dupla ligação? Nesse ou nesse? Então, nós vamos ter aqui uma regrinha hoje, fácil, para você não ficar perdendo tempo lá no teu vestibular, tá? A gente aqui, enquanto professor, a gente prepara você para vestibular, prepara você para a vida, que é o mais importante, e quando você estiver dentro da universidade e for fazer química, com certeza na área de química, você vai ter uma base já com o professor JP ou outros professores que vocês tiveram sobre mecanismo de reações no terceiro ano técnico, né, do ensino médio. Então, só agradeça, né? Mas vamos fazer aqui essa regrinha de maneira para ganharmos tempo, sabendo fazer os mecanismos. Olha só, regra de Markovnikov. Regra de Markovnikov. O que é que diz a regra do Markovnikov? O átomo de hidrogênio das substâncias, como vocês podem ver aqui, né, devido à diferença de eletronegatividade, né, isso é interessante você pensar, porque se eu tenho hidrogênio, ele está ligado a um outro átomo. E pela diferença de eletronegatividade, quem é que atrai o elétron do outro átomo na ligação covalente? Né? Sabemos pela diferença de eletronegatividade. Quem é que puxa seus elétrons para a sua eletrosfera? Olha só, o átomo de hidrogênio é adicionado, olha que legal isso aqui, hein? Ó, é adicionado ao carbono mais hidrogenado da dupla ligação. Ó, já era, papai. Olha o que aconteceu. Essa regra de Markovnikov serve tanto para alcenos, alcinos, que vai quebrando a tripla, formando uma dupla, aí quebra a dupla, forma uma simples. E aonde eu tenho dupla, quebra a ligação π e só fica a ligação simples, né? Chega nos alcanos, né? Alceno chega nos alcanos.
E os alcinos? Parcialmente, alceno e depois alcano. Então, tem etapas, né? Para ser seguidas. Galerinha, olha só o seguinte, a regrinha de Markovnikov. O titio aqui diz o seguinte, ó. O átomo de hidrogênio adiciona-se ao carbono mais hidrogenado da dupla. Ou seja, o hidrogênio vai para o carbono que tem mais hidrogênio da dupla ligação. Olha aqui. Não importa o tamanho do teu hidrocarboneto. Você vai olhar onde tem a dupla ligação. Olhei a dupla ligação. Esse carbono aqui, ele tem 2 hidrogênios. Esse carbono aqui da dupla tem 1 hidrogênio. Eu já sei que o hidrogênio vai vir para o primeiro. E o cloro vai vir para o segundo, aquele menos hidrogenado. Aí você começa a criar as tuas observações, certo? Então, já sei que pela regra de Markovnikov, ele vai me levar direto ao carbono que tem mais hidrogênio e resolva a paradinha. Não vou ficar quebrando muita cabeça. Essa regra me ajuda a criar os mecanismos com mais propriedade. Olha só, tá? Então, HCl, HBr, HF, HI. O que é que eu tenho aqui? Ácidos inorgânicos. E a primeira tipo de reação que eu apresentei na aula passada foi sobre os halogenidretos, que são halogênios da família. São halogênios da família 7A, ok? Ligado ao átomo de hidrogênio. Por isso que Markovnikov vem dizer que o hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado da dupla ligação. Ok? Com essa regra aqui, você já consegue fazer muito mecanismo de reação. Veja, hidrogênio e cloro. Quem é mais eletronegativo? O hidrogênio ou o cloro? Quem é? Dos dois. Vamos? O cloro. Então, você já sabe. Olha só. Aqui, você está vendo a molécula HCl. Ok? Você está vendo HCl. Mas você pode fazer o quê? A abertura. Você pode fazer a abertura e saber que o cloro vai ter carga negativa e o hidrogênio vai ter carga positiva. A cisão que ocorreu aqui, ela é do tipo homolítica ou heterolítica? Diz aí. Qual o tipo de cisão que ocorre na ligação covalente entre o cloro e o átomo de hidrogênio? O tipo de cisão, a ruptura, a quebra, nesses halogenidretos aqui, é uma cisão homolítica ou heterolítica, pessoal? Me ajuda. Porque aqui você tem o H com o seu hidrogênio e tem o cloro com seus elétrons também na camada de valência. Você sabe disso, família 7A, ok? Aí você tem o quê? Um reagente que vai ter tanto eletrófilo quanto nucleófilo. Isso aí já é fato, né? Seguindo viagem aqui para Madrid, como esse cara aqui, na fila de eletronegatividade, ele é o mais forte, ele é o mais eletronegativo, a tendência de puxar os elétrons para lá, correto? Então, ele vai puxar os seus elétrons, ó, o elétron do hidrogênio, para lá. Heterolítica, tudo bem, verdade. Só vai ter cisão, ruptura, né, colise da ligação covalente de modo heterolítica pela diferença de eletronegatividades, certo? É o que mais cai nos vestibulares. Homolítica, os átomos apresentam a mesma eletronegatividade, ou bem próxima, a diferença é muito pequena de eletronegatividade. Tudo pizza? Olha o que vai acontecer. Esse elétron aqui, ele vai ficar mais aqui, ó. Olha lá a ligação. Né? A ligação entre eles, às vezes a gente faz de uma maneira como está aqui, ó, e faz isso. E quebra no meio. Não. A ligação ela vai ser quebrada aqui, ó.
Olha lá como é que ela vai ser quebrada. Ela vai ser quebrada próximo ao hidrogênio, porque ele é menos eletronegativo. Aí, com isso, olha só, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Chegou um elétron do hidrogênio. Então, ele vai ter carga ou polo negativo. E o hidrogênio vai ter o quê? Deficiência de elétrons. Então, aqui eu já sei que é o ácido de Lewis, que é um eletrófilo, né? Ele gosta de elétrons, então ele vai para quem é negativo. E o cloro, ele já é considerado, olha só, galera, ele já é considerado um nucleófilo. Então, ele gosta de prótons. Porque se ele é negativo, ele gosta de prótons. O que é que tem no núcleo? Carga positiva, que são os prótons. Tá? Então, aqui você tem o H+, e o C- por uma cisão heterolítica. E aqui você tem o nosso reagente eletrófilo. E se é um reagente eletrófilo, olha só, ele tem uma carga positiva. Então, ele vai buscar os elétrons que têm carga oposta para ter uma atração eletrostática entre os polos, formando, assim, uma estabilidade ao composto a ser formado. Tá? Isso já é parte de mecanismo. A gente detalha e depois você entende e escreve a tua reação. Até aqui você já viu como que acontece a cisão heterolítica. Tá? Vem molecularmente, você mostra a ligação covalente, o parzinho de elétron fica mais próximo do nosso querido cloro, por ele ter uma eletronegatividade alta, e o hidrogênio fica menos eletronegativo, então ele carrega positiva. E o cara que é mais eletronegativo, ele fica negativamente carregado. Com excesso de elétron, porque ele tem, ó, um elétron a mais. Esse elétron aqui está a mais, então ele precisa ligar com alguém. Ele vai atacar alguém de carga oposta, que é o positivo. Ele vai procurar o próton, né? Ou o carbono, lá da insaturação, que tem carga positiva. Carbono que tem carga positiva, qual é o nome que a gente dá para a estrutura? Carbocátion. Carbocátion é um carbono com carga positiva, devido aos efeitos que você vai vir agora analisar comigo. Beleza, turma? Então, vamos fazer o seguinte. Por que, JP? O hidrogênio, ele vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado, por regra. Esse carbono aqui, ele tem um hidrogênio, ele tem outro hidrogênio, beleza? Esse aqui tem outro hidrogênio aqui para cima, tá ótimo. E agora você vê comigo o que é que acontece. Esse carbono aqui, nós precisamos definir, mais uma vez, só para você entrar no clima da aula, tá? Paciência. Aqui o carbono, precisamos saber qual é a carga dele, do óxido, o estado de oxidação desse carbono. Olha só, entre os dois, quem é mais eletronegativo, carbono ou hidrogênio? Sempre eu faço essas perguntas porque são importantes para nós entendermos e depois você faz o quê? De maneira direta, tá? Ó, qual dos dois é mais eletronegativo? Carbono, beleza. É só olhar a fila de eletronegatividade. Muito bem, parabéns, isso mesmo. E você consegue. O hidrogênio é o primeiro. Aí depois você tem carbono na frente, tá? Flon, né? Fui ontem no clube brasileiro e só comi pão hoje, né? Nesse clube. Olha só o que é que tem aqui a figurinha. Você tem o hidrogênio aqui, olha só, e o carbono lá na frente. Então, o carbono, ele é mais. Então, ele puxa os elétrons do hidrogênio. Ele rouba, né? Ele rouba esse termo, ele puxa, né? Olha só aqui, hidrogênio e carbono. Então, o carbono faz isso. Puxa elétron para cá, ó. Carbono, ele puxa a densidade eletrônica desse átomo de hidrogênio. O hidrogênio aqui, você sabe que ele tem carga mais 1, aqui ele tem carga mais 1. Qual que vai ser a carga do carbono aqui? Menos 2. Ele vai estar mais o quê? Negativo. Ele vai estar mais negativo. Vamos ver se é verdade. Carbono com carbono, a eletronegatividade é a mesma. Então, aqui eu não conto, porque carbono com carbono, a eletronegatividade é igual a zero, né? Então, o que acontece? Agora, para esse carbono com esses hidrogênios, ó, mais 1 com mais 1 dá mais 2. Qual vai ser a carga desse carbono aqui? Menos 2. Pizza?
Tudo pizza? Então, para ter uma neutralidade de cargas, né? Porque o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Quem dizia isso? Thomson, né? O Thomson, no modelo atômico dele, ele já definia isso. Aquele pudim de passas lá dele, né? Então, ele ficou -2, beleza? Esse aqui, +1, que é hidrogênio, ó, +1. Então, ele vai puxar os elétrons do hidrogênio para ele, esse carbono. Para lá é carbono, para cá também é carbono. Apesar que a gente coloca CH3, mas o correto mesmo é você colocar H3C, né? Porque você mostra a ligação covalente entre átomos de carbono. Então, qual vai ser a carga desse carbono aqui? -1. Olha só que informações importantes. Carbono tem carga -2, porque +1 com +1 dos hidrogênios, 2 mais. Aqui, 2 menos. Esse carbono tem o hidrogênio nele, então +1 é o óxido do hidrogênio. E a carga do carbono aqui para dar zero? -1, porque para a esquerda e direita são carbonos. Então, agora vejam, qual dos dois é mais eletronegativo? É o carbono primeiro. Nesse primeiro carbono aqui, do propeno, ó, 1, 2, 3. Tem um 3, é próprio. Então, esse primeiro carbono, ele está mais o quê? Negativo. Então, o hidrogênio, que é aqui carga positiva, atende à regra de Markovnikov. E Markovnikov diz que o hidrogênio vai vir para o carbono mais hidrogenado. Esse tem 2, ó. E de fato, esse carbono aqui, querido, ó, ele vai para cá. Ele vai vir para esse carbono mais hidrogenado. Quem? Esse carinha aqui, ó, que é o hidrogênio. Ele vai vir para esse, porque hidrogênio é positivo. Esse é negativo. O AJP e esse é negativo também. O 2 negativo, querido, não. Não é que os dois são negativos. Você tem que ver que é o seguinte, né? Esse carbono é mais negativo do que esse. Então, o hidrogênio vem para o carbono mais negativo e mais hidrogenado, automaticamente, né, gente? É óbvio, né? E esse outro carbono? Os elétrons daqui não vai ser retirado, né? O excesso de elétron da ligação π não vai atacar o hidrogênio de cá? Vai. Então, vai gerar uma carga parcial positiva. Então, aqui vai ser positivo e aqui vai ficar negativo. Entende? Então, vamos aqui terminar para você ver. Então, o hidrogênio vem para cá e o cloro vem para o carbono menos hidrogenado. Tá? Fazendo a seta curva por baixo. Ok? Vamos fazer lá para cima, Zé, porque aí a turma tem uma visão melhor, ou abaixo aqui, ó. Olha lá. Pronto, você fez esse mecanismo aqui. Claro que essa ligação π, ela vai ser o quê? Quebrada. Ela vai ser quebrada. E quando quebra, este carbono, ele ficou dotado de uma carga positiva. E esse carbono de carga negativa, certo? Aqui são H3. Aqui, CH, que tem o hidrogênio preso a ele. Lá na frente, CH2. Lá na frente. Perdão, coloquei errado, tá, pessoal? É aqui. Esse carbono aqui que fica dotado de carga positiva. Esse carbono fica dotado de carga negativa. E aqui você agora tem CH2, tá? Para você mostrar o que de fato aconteceu quando você rompeu a ligação π. É muito importante, né, mecanismo? Esse carbono aqui, ele é o menos hidrogenado e o menos eletronegativo. Então, certo? É porque cloro é negativo, o carbono negativo não dá certo, né, gente? Por isso que gera um carbono de carga parcial positiva, que é o carbocátion. Por quê? O carbono da frente, que é CH2, ó, CH2. Então, ele é mais negativado, devido à carga dele ser -2 e do outro ser -1. Então, dos dois carbonos da dupla, você sempre vai ter um positivo e um negativo. O que nós definimos aqui, carga elétrica. É a carga parcial, a carga formal dos carbonos. Para poder a gente saber, por diligência, aonde esse hidrogênio vem, ou para o primeiro ou para o segundo. E o que é que Markovnikov diz? Que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. De fato, o carbono é mais negativo.
e o hidrogênio é positivo. Amarrou isso, o outro vai ficar o quê? Positivamente, que é o nosso carbocato secundário. E aí, queridos, terminando aqui essa parte, você vai ter, ó, o par de elétron aqui da ligação, o par de elétron aqui, ele foi empurrado para frente. Eu faço aqui para você. Calma, não adianta pressa, não adianta pressa, tá? Não adianta pressa que a gente está aqui numa ligação bem tranquila. Olha só. CH, né? CH. O outro aqui é o CH3. Calma. Olha só. Aqui você tem um elétron de cá, um elétron de lá. E é a ligação do tipo π, que é a ligação fraca. Ok? O que é que vai acontecer? Nós já sabemos que esse é o carbono mais hidrogenado. Todo pizza. Esse é o menos hidrogenado. O que é que vai acontecer? Esse par de elétrons vai atacar... Ó, esse par de elétrons, ele vai atacar quem? O hidrogênio, correto? Porque o par de elétrons é excesso de elétron. E excesso de elétron significa o quê, pessoal? Que tem carga o quê? Negativa. Tudo pizza? Tem carga negativa. Então, esse par de elétrons ataca o hidrogênio, que é positivo. E quando ele ataca, essa ligação aqui, ó, esse par de elétrons, ele vem para onde? O cloro. E o cloro fica carregado negativamente. Ok? Tudo pizza? Analisando lá. Esse par de elétrons, que tem excesso de cargas negativas, porque tem elétron de cá e elétron de lá. São dois. Eu tenho muito mais elétron numa ligação dupla do que numa ligação simples, né? Pelo excesso. Então, ele ataca o hidrogênio que tem carga positiva. Beleza. Quando ataca, acontece o quê? A quebra. A quebra da ligação covalente. Quando quebra, esse par de elétrons, ele se mostra presente aonde? No cloro. E aí você tem o quê? O eletrófilo e o nucleófilo. Tranquilo. E aí, esse par de elétrons, ele foi deslocado para onde? O próximo carbono. Então, esse fica pose e esse fica negativo. Tá? Esse par de elétrons aqui, ele foi levado para o hidrogênio. Ele atacou o hidrogênio. No que ataca esse par de elétrons, é como se esse par de elétrons aqui, ele viesse para cá, ó. Para você ter uma carga negativa de elétron. Carregado negativamente. Houve o quê? Um efeito, tá? Deslocamento. Na aula passada nós falamos o quê? De um efeito de ressonância, né? Um efeito de ressonância. Quando você tem um par de elétrons que ele é deslocado, né? Em outros termos, esse efeito também, ele é chamado de mesômero. É um efeito do tipo de ressonância mesômero. O que é esse efeito mesomérico, mesômero? É quando você tem um par de elétrons que é deslocado para frente, por empurrar, né? Esses outros aqui, ó, você tem um etil que empurra sua densidade eletrônica para esse carbono, ok? Aqui você tem mais elétrons, né? Esse carbono aqui, se você for analisar, ele tem carga quanto? -3, correto? Porque você tem 3 hidrogênios, então a carga dele vai ser o quê? -3. Então, essa densidade eletrônica, ela é empurrada para o próximo carbono. Aí, esse carbono tem uma dupla ligação. Essa dupla ligação empurra para o próximo carbono, por efeito de mesomérico, ou efeito de ressonância, nos alcenos. Aí, com isso, gera o carbono do meio positivo e o da frente negativo. E se você definiu as cargas aqui embaixo, é mais uma explicação para você entrar com a adição do hidrogênio, segundo a regra de Markovnikov. Hidrogênio vem com carbono do extremo. Eu estou demorando muito nessa explicação? Sim, mas é importante você entender o que é que eu estou explicando aqui para vocês. Né? Esse par de elétron, ele ataca o hidrogênio lá do reagente, né? E essa ligação ela é quebrada e o par de elétrons da ligação é puxado pelo cloro por ser mais eletronegativo. Já falei isso aí umas 2, 3 vezes. A gente repete porque vai mostrando, às vezes, formas de visualizar diferente.
E aqui embaixo é uma forma diferente de você visualizar. Por que a dupla atacou o hidrogênio? Porque é excesso de elétron. O elétron gosta de quem? Da carga positiva. E por outra explicação, queridos, ó, aqui é o metil. O metil empurra a sua densidade de elétrons para o outro carbono. Tem um efeito aqui que a gente chama que é um efeito indutivo, do tipo positivo. Ou seja, o que é esse efeito indutivo? Ele é um doador. Ele é um doador de elétrons, tá? Ele empurra a sua densidade de elétron para lá. Está empurrando, ó. Certo? Está empurrando a sua densidade de elétron para lá. Então, ele é um doador de elétrons. Então, ele tem um efeito indutivo. Quando chega elétrons aqui, o que é que vai causar nesse carbono? Excesso. Aí, esse excesso ele é empurrado para frente pelo efeito mesomérico ou efeito de ressonância. O par de elétrons chega nesse outro, deixando ele de carga negativa. E esse, positiva. Precisando dos reagentes H+, e do Cl- para efetivar o produto de fato. É o que eu voltei para cá. Vou apagar aqui novamente, tá? Para a gente limpar a lousa aqui para você, ter uma visão mais organizada. E aí, o que é que acontece? Eu fiz duas setinhas, perceberam? Eu fiz uma seta para lá e outra para cá, para mostrar dois tipos de produto. C, C e C. C, C e C. Sabemos que, nesse primeiro, tem dois hidrogênios. Chegou o hidrogênio do ácido clorídrico, ok? Então, vou colocar ele aqui para você ver destacado, ó. Aí vai gerar um CH3 lá naquela ponta. No meio, gerou a adição de quem nele? O cloro, porque o cloro vem para o carbono menos hidrogenado. Você sabe disso. E o carbono que tem mais hidrogênio da dupla recebe o hidrogênio do ácido clorídrico. Vai adicionar nele a regra de Markovnikov também. Ok? Aí aqui você tinha, né? E continua CH3, o Hzinho que estava, tá? O Hzinho que estava, CH2 com hidrogênio, essa ponta aqui da CH3. Ok? E pode ter também o hidrogênio no segundo caso. O segundo caso, eu tendo um cloro aqui, podendo ter o hidrogênio que vai entrar aqui. O outro hidrogênio eu continuo colocando de preto. CH2 continua CH2. E aqui CH3. Só que esse aqui é o produto que a gente chama na química majoritário. O que é esse produto majoritário? É o que tem uma maior porcentagem de ser formado do que esse. Esse produto aqui é o menos majoritário. Produto majoritário. E esse é o menos majoritário. A explicação do menos majoritário, porque o cloro entrou no carbono mais hidrogenado, via de regra, não foi? É o contrário do de cima. Então, esse aqui é mais porcentagem. Esse é menos porcentagem. Mas se forma? Forma, numa pequena porcentagem. Por isso, nós temos os tipos de isomeria de posição, que aqui é um isômero de posição. Né? Eu tenho 2 cloropropano e no de baixo eu tenho 1 cloropropano. São isomeria de posição. Eu contenho a mesma molécula principal, 3 carbono, e o cloro mudou ao longo da cadeia de lugar. Isomeria plana, não ótica, de posição. Com isso, esse carbono aqui, por ele ser dotado de carga positiva, ele é o que nós chamamos de quê? Carbocátion. O que é que foi formado? Um carbocátion. Então, carbocátion, de que tipo? Qual foi a ordem aqui? Carbocátion secundário, porque está entre 2 átomos de carbono. Então, aonde eu tenho um carbocátion secundário e um carbocátion primário, quem tem mais estabilidade? Quem é mais estável? O carbono secundário.
porque ele vai doar, ele vai receber, ó, tanto de lá quanto de cá, vai empurrar seus elétrons, né? Vai ter uma densidade, uma doação. Então, carbocátion secundário, ok? Aí o que acontece? Esse produto aqui é o majoritário, 2-cloro, propano. Esse é o que tem maior porcentagem a ser formado. O produto majoritário é aquele que é formado em um carbocátion secundário, um carbocátion terciário. O menos estável é o carbocátion primário. Eu vou te mostrar a sequência de prioridade. Tudo pela essa explicação aqui que a gente fez até agora. Durante esse tempo, nós estamos explicando para vocês, sem pressa. Tá? O menos majoritário se forma também, JP? Formou. Ó, tem cloro na ponta e hidrogênio no meio. Só que a porcentagem desse aqui é tipo 1%, 10%, não me lembro a porcentagem de cabeça aqui dos produtos, mas existem tabelas para isso. Mas eu vou pegar a parte majoritária, que é o que me interessa. Por quê? O hidrogênio, segundo Markovnikov, vai ao carbono mais hidrogenado. Ponto. Entrou lá. CH3. E o cloro? No carbono do meio. Que é o que está dotado de carga positiva. E o cloro tem carga o quê? Negativo. Os opostos se atraem. JP, e esse -1 e esse -2? Querido, foi para determinar a carga formal dos carbonos para nós descobrirmos qual dos dois é mais eletronegativo. Qual dos dois tem uma carga negativa maior? -2. Então, -2 vai puxar o hidrogênio para cá. É aquela explicação, o elétron ataca o hidrogênio, a ligação se rompe. Aí você deve estar se perguntando, e se tiver uma cadeia diferente, agora que não seja apenas o propeno, professor? Ué, se não tiver o propeno, vai ter outra cadeia. Ó, 1, 2, olha lá. Essa cadeia aqui, CH3, CH3, não tem hidrogênio, e aqui tem hidrogênio. Aí agora eu trago o H, tracinho, BR. Setinha, beleza. Olha aí o que é que nós temos. Eu tenho 1, 2, 3. Vamos escrever nome para a coisa? 2 quem? Metil, propeno. 2 metil, propeno. Olha só o N aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 2 para baixo, você tem o radical metil. Sempre pensando na nomenclatura. Propeno, porque eu tenho 3 carbonos e uma dupla entre eles. Beleza. Mais o ácido de HBr, bromídrico. Beleza. Olha o que vai acontecer. Aqui não tem ligação pi? Essa ligação pi, olha o que ela vai fazer. Tam. Ataca o hidrogênio. Você já sabe que aqui é excesso de elétron, negativo. Ataca o hidrogênio que tem carga positiva. Essa ligação automaticamente ela vai se romper. E esse elétron do hidrogênio e o elétron do bromo que formam um par, esse elétron ele passa para cá, formando um excesso de elétron. Olha o ataque aí que você fez. Aí gerou o quê? Um positivo, que é um reagente do tipo eletrófilo, reagente do tipo nucleófilo, e você sabe que eletrófilo vai gostar de elétron, então ele vai ter carga negativa, e o cara que é brometo vai gostar de alguém que tem carga positiva, que ele adora o próton. E base de Lewis tem que ter par de elétron desemparelhado para poder ligar por meio de uma ligação ainda coordenada nativa. Par de elétron vai para o outro. Emprestou, doou, né? Lembra de devolver. Queridos, quando isso aconteceu, olha o carbono aqui que virou positivo. E esse carbono virou o quê? Negativo. Sacou a parada, pessoal? Como é que é o esqueminha? A regra de Markovnikov, ó, hidrogênio vem para esse carbono. Porque o carbono aqui da dupla tem 2. E esse carbono aqui também da dupla não tem nenhum. Aqui é ligação simples com carbono, ligação simples com carbono. Cadê o hidrogênio? Não tem, tem 4. 4 ligações. Fechou. E o da frente? Tem 2. Opa, Markovnikov. Hidrogênio cai aqui. E o bromo? No meio. E o que é que virou nesse carbono do meio aqui, ó? O que é que foi que virou nesse carbono do meio? Vejam só. H3C, C, olha só. C, H,
2 negativo, e aqui embaixo tem CH3. Olha lá o que é que foi que aconteceu quando a ligação π ela foi quebrada. Aqui eu tenho elétron, tá, pessoal? De cá e de cá, um par de elétrons. Elétron tem carga o quê? Negativa, ó. Ó. Aí os elétrons que tem carga negativa, fazendo aqui a carreirinha, ele vai buscar quem é positivo. Quando chega aqui, o bromo puxa seus elétrons para si. Olha lá. Por ser mais eletronegativo. Olha o intermediário que formou. Isso aqui é uma parte intermediária. Esse carinha aqui, ele é quem? Carbocátion. Me ajuda. Carbocátion. Olha aqui, galera. Carbocátion terciário. Porque ele está entre 1, 2, 3 carbonos. Lembra na explicação do propeno, que era um carbocátion secundário? Então, olha só, o que é que eu achei aqui nesse outro exemplo? Um carbocátion terciário, porque tem uma ramificação, né, gente? Carbono terciário. Faz 1, 2, 3 ligações com carbonos. Então, gerou um carbocátion terciário. Beleza. Então, significa que o carbocátion terciário acomoda melhor a carga negativa. Estabiliza melhor com a carga negativa que vem de lá para cá, o bromo. E o carinha da frente é o carbânio, né? Ou carbônio, porque tem carga negativa. Carbono de carga negativa é carbânio, ou carbônio. Ele vai atacar o hidrogênio, que é carga positiva. Tá vendo como é que é? E se determinar as cargas formais dos carbonos, você vai ver que esse cara aqui, ele tem uma carga de quanto, pessoal? Menos 2. Porque ele tem hidrogênio, mais 2, mais 1, mais 1, mais 2. Para dar 0, menos 2. E esse? Não tem hidrogênio. É carbono para lá, carbono para cá, carbono para cá. Então, o que é que ele tem? 0. Então, quem é mais carregado negativamente? O carbono da ponta, onde está a dupla ligação mais hidrogenado. Então, o hidrogênio vai vir para cá de fato. Aí, você tem a explicação para tal. Formou um carbocátion terciário. Aí você pode já até anotar, depois eu faço a observação. Ele é mais estável. Se ele é mais estável, ele tem uma maior velocidade de reação. Quem é mais estável? Ele reage mais fácil. Ele tem uma velocidade maior para poder reagir do que aquele carbono da extremidade. Entende? Porque ele não é um carbocátion terciário e muito menos secundário. Primário. Aquelas possibilidades de menor porcentagem. Vai formar? Vai, menor porcentagem. Então, aquele de menor porcentagem, ele é menos estável e tem uma menor velocidade. Ao contrário, tá vendo? E carbocátion terciário, secundário, primário, essa é a ordem. Então, quem é que ganha? O carbocátion terciário. Então, ele é mais rápido, mais estável. Estabiliza melhor com a carga negativa. E outra, a gente está começando a reação. E eu estou tentando buscar informações a nível, né, de conhecimento para passar para vocês. Porque esse cara aqui e esse, eles vão fazer o quê? Eles vão doar, olha só, essa densidade de elétron vai doar para esse carbono. Esse aqui também, os seus elétrons, vai doar para esse carbono. Esse aqui também vai doar para esse carbono. E o carbono vai ficar carregado o quê? Positivamente. E a dupla ligação vai ser empurrada para frente. A gente chama esse processo aqui, ó, da doação desses elétrons para o próximo carbono, deixando ele positivo por influência do deslocamento do par de elétrons, a gente chama de hiperconjugação. De quem? Dos radicais que estão em volta ao carbono, tá? Doa a sua densidade eletrônica. Quando doa, o elétron que está aqui, ele é transferido para cá, causando uma carga negativa e esse causando uma carga positiva. Porque aqui você tem uma hiperconjugação desses elétrons de empurrar para o próximo carbono, doando mais elétron para cá. Aí esses elétrons são distribuídos para lá por efeito de ressonância. Parcial positiva, parcial negativa.
Ok? Aí o que é que vai acontecer? CH3, C positiva, CH2 negativa, CH3 mais hidrogênio positivo. Aí você faz o quê? O ataque eletrofílico. O que é que esse H mais é? Eletrofílico. O reagente eletrófilo. Ele vai vir para onde? Ele vai vir para cá, ó. Professor, e se eu quiser fazer direto? Se eu já aprendi, já tenho segurança do que eu estou fazendo, e se eu quiser fazer direto? Querido, fica à vontade, você que manda, tá? Porque você está vendo o mecanismo por etapas. E no teu vestibular, você otimiza seu tempo. Isso aqui você já sabe fazer, lá você não vai ter que detalhar para ninguém. Você já marca direto, rascunhou, já era. Até de cabeça se faz. Mas enquanto você estiver aqui comigo, você vai fazendo o quê? Etapas para aprender, tá? Vai fazendo etapas para aprender. E aí, chegou aqui. E se chegou aqui, olha o que é que aconteceu. CH3, C continua positivo aqui ainda. Na ponta aqui já fechou o CH3, porque chegou um hidrogênio lá. E aqui embaixo continua o radical CH3. Você viu que já fechou aqui, ó, um hidrogênio a mais, que eram 2. Chegou esse hidrogênio e já ficou agora CH3, ó. Olha que beleza. E agora ficou quem? O C positivo, o carbono positivo, que é o carbocato terciário. E aí, o que é que acontece? Quem é o carinha de carga negativa que está por aqui esperando ele? Ó, bromo. O bromo tem o quê? Uma carga negativa. Então, ele vai ser adicionado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aí você tem aqui o 7 e o 8 de lá. Por isso que ele dá a carga negativa. Que é mais fominha de elétron. Aí, na próxima etapa, que você tirar aqui da frente, JP, fazer isso aqui, porque nós estamos fazendo por etapa, aí você tem esse cara aqui, que eu já fiz ali em cima, formando o produto final. 1, 2, 3. O bromo chegou aqui. Ok? Aqui continua o seu CH3, CH3 e aqui CH2. E vou mostrar o hidrogênio de vermelho que chegou aqui para formar esse CH3 que você está vendo aqui. Ó. Certo? Olha aí o que é que aconteceu. Primeira etapa, que você adicionou reagente eletrófilo, aí obteve esse produto intermediário. Aí adicionou agora o reagente nucleófilo e formou o produto final majoritário. Então, esse produto aqui final é o majoritário obtido. Ok? Então, você vai fazendo etapas de reações. Essas etapas são importantes, mecanismo, caminhos a seguir e a entender. Ok? Então, quando você tem um cara carga positiva, ó o negativo, pam, no que montou aqui, estabilizou ele. Pode ver que não é mais carga positiva, ó. Agora ele montou uma ligação covalente. E qual é o nome do composto? 2 bromo, 2 quem? Metil, lá embaixo, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No 2 para cima, bromo, ordem alfabética, primeiro a letra B, depois a letra N, né? Ordem alfabética. E 3 carbono, você tem um composto com ligações simples chamado o quê? Propano. E saiu de quem? De um propeno. Turma, essa é a primeira parte que eu tenho a apresentar para vocês, que segue padrão para todos os outros modelos que contém hidrogênio na molécula. Do ácido, né, ou de água. Por exemplo, nós vamos fazer agora, que contém hidrogênio, que segundo a regra de Markovnikov, vai para o carbono mais hidrogenado, né? Eu deixo aí para vocês dar um print aí, analisar bem, que essa explicação, ela é importantíssima. Ela é até a nível de 3º grau, graduação na universidade. Então, vocês estão tendo aqui comigo. Não impede de eu passar, ué. Eu quero deixar vocês aí a par do conhecimento. Não é legal, pessoal? Passo a passo desse jeito aqui, você acaba tendo uma sequência melhor de compreender do que aceitar e falar, o hidrogênio vai para cá e o cloro vai para lá. Pronto. Vestibular, você faz isso.
Mas aqui não. Aqui você tem que aprender a fazer passo a passo. Ok? Então, vamos deletar as informações. Se tiver alguma pergunta aqui nessa explicação, vocês façam, que eu vou apagar e fazer outros e outros modelos. Informações importante, né? Cisão heterolítica é porque tem diferença de eletronegatividade. Ácido de Lewis é reagente eletrófilo, porque vai receber um par de elétrons, né? Por isso que o parzinho de elétron ataca lá o hidrogênio, porque ele está sem elétron. Então, um par de elétron vai para ele. E a base vai doar ou emprestar esse par de elétrons. Aí você vem aqui, então, e eu coloco a linha, ó, a prioridade dos carbocátions para você ver, ó. Então, eu tenho CH3, C, CH3, H. Vamos colocar aqui, carbocátion terciário tem que ter 3 átomos de carbono ligados entre si. E aqui eu vou colocar a carga positiva para ele, ó. Isso aqui é um carbocátion terciário. Depois do carbocátion terciário, que tem uma maior prioridade, eu vou fazer um carbocátion secundário. Isso para estabilizar o hidrogênio, né? E a parte negativa. Porque se ele é carbocátion, né, já por si positivo, quem que vai vir para ele? Quem tem carga negativa. E o hidrogênio? Ao carbono mais hidrogenado. Aí vem CH3, C, CH3. E aqui vai ter que ter quem? Um hidrogênio. E aqui eu vou colocar a carga positiva, que ela é secundária. Carbocátion secundário. Uma ligação, outra com carbono. Com hidrogênio eu não pode. Depois, quem tem maior prioridade? Terciário. Se não tiver terciário, secundário. Se não tiver secundário, vai ter que ser o quê? Primário. Ó. Primário. Então, só faz uma ligação. Aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho hidrogênio, 1, 2, 3, né? E aí eu coloco uma carga positiva. Tá vendo? Carbocátion. Aí eu coloco assim, ó, terciária, abreviatura, tá? Uma abreviatura minha. Secundário. Lembre que é carbocátion secundário. Aqui eu tenho um carbocátion primário, né? Que é o que é menos estável comparado ao secundário e comparado ao terciário, que é carbono terciário, carbono secundário, carbono primário. E o último é o metil. Metil. Ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Ali é o radical metil. E o metil aqui, eu vou colocar ele de carga positiva. 1, 2, 3, e a outra é porque vai vir o carinha de carga negativa. Então, esse cara aqui, ele não é primário mais, não é secundário, ele é um radical metil. Tá? Veja só a prioridade que tem de receber a carga negativa. Porque se eles são positivos, quem é que vai vir para cá? Claro que vai ser alguém de carga negativa. Então, se tiver lá na sua reação, né? Se tiver lá na sua reação, formação, com certeza, dos carbocátion, porque a reação de adição vai formar carbocátion. E entre os carbocátion, quem é mais estável? Cai muito nas questões nossas de prova, tá? É o terciário, porque ele tem mais doadores de... Eles têm mais doadores de elétrons, correto? Então, ó, eles têm mais doadores de elétrons. Então, esses elétrons aqui, eles serão todos doados para esse carbono aqui, ó. Aí, por ter a dupla ligação, o par de elétron, ele é deslocado. Efeito de ressonância. Mesômero. Né? Não esqueça. Esse aqui já tem quantos radicais metil? 2. Então, vai doar a sua densidade eletrônica para esse carbono. Então, já tenho menos carbono. Então, eu tenho menos elétron. Então, é menos estável comparado a esse. O processo aqui de hiperconjugação.
tá? O processo aqui que a gente tem, que é de hiperconjugação. E o que é isso? É você doar a densidade eletrônica. Doar a densidade eletrônica. Esses radicais aqui, ó, quem que vai doar a densidade eletrônica? Os radicais. Eles vão doar seus elétrons, que aqui é menos 3, menos 3, menos 3, vão doar os elétrons para esse carbono. Como tem dupla ligação aqui na frente, você sabe que existe, quebrou uma dupla, que é a π, aí ele fica o quê? Positivo, e a densidade eletrônica é passada para o próximo, aonde ele tem mais hidrogênio do que o anterior, ok? E aqui você só tem quantos? Um radical metil, então ele é primário. Então ele é menos estável. E aqui não tem nenhum radical, é só apenas o átomo de hidrogênio, então é radical metil. Então, dificilmente, né, estabilizar com segurança, com mais velocidade, o metil, tá? Essa é a ordem de formação dos carbocátions pelo processo de hiperconjugação dos seus elétrons, né, dos seus orbitais. Doar densidade eletrônica. Os radicais que estão presos ao carbono menos insaturado. Porque a dupla ligação ela vai ser empurrada para frente por esses efeitos aqui de doar seus elétrons, por um processo de hiperconjugação. Então, vai empurrando o elétron. E o carbono, que é o primeiro da insaturação, o menos insaturado, né, o menos hidrogenado, perdão, ele vai transferir esses elétrons para o seguinte, aonde a dupla ligação é requebrada. E aí, aquele carbono final, ele fica negativo. Excesso de elétrons. Os elétrons chegaram até ele, lá. E o de trás, que é o primeiro da insaturação, ele ficou menos. Ele ficou sem aquele excesso. Ele ficou parcialmente positivo. Tá? E o outro ficou carregado excessivamente de elétrons. Aí você tem o carbânio esperando hidrogênio. E você tem o carbocátion esperando a base de Lewis, que é quem pode doar o par de elétrons. E fazer a ligação estabelecida nessa ordem de carbocátion. Né? Vamos fazer mais exemplos aqui, agora fazendo hidratação. Tá, pessoal? Então, isso aqui, tudo está acontecendo nos alcenos pelo processo de halogenidretos. Agora vem adição, de novo, nos alcenos, só que agora nós vamos usar, olha só, uma hidratação. E quando hidrata, você utiliza o quê, pessoal? Molécula de água. Como que você escreve quimicamente a molécula de água? Você tem o H+, tracinho, OH-, mostrando a ligação que vai ser rompida. Né? Interessante. H2O. Você sabe que aqui você tem o hidrogênio, H2O, 2 átomos de hidrogênio. Então, eu vou fazer o quê? Alceno tem que adicionar quem? Hidrogênio. Regra de Markovnikov. O que é isso aqui? Hidroxila. O oxigênio é mais eletronegativo, então ele vai puxar os elétrons, ó, do hidrogênio para ele. Ele tem 1, 2, 3, 4. 4. 5, né? Porque essa ligação aqui, ela está fazendo lá. Veja só, ó. Aqui é do hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. 6. Faz quantas? 2. Só que do lado de lá tem outro hidrogênio, correto? Ó. Tem outro hidrogênio. Aí essa ligação aqui, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aí ele faz uma para lá, outra para cá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. 6. Aí os pontinhos se confundem. 6. Aí faz uma para lá, puxa o hidrogênio de cá, 7. Puxa de cá, 8. Estabiliza. Só que, né, linearmente ali, não está certa a geometria. Estou te mostrando que não está certa a geometria. Só uma questão de eletronegatividade.
Então, esses elétrons vai para cá. Quando esse elétron de cá, do hidrogênio pode ser puxado para cá. Quem é mais eletronegativo? O cara. Então, ele vai criar uma carga o quê? Negativa. E o hidrogênio vai criar uma carga positiva. Olha lá. Por isso que nós falamos hidroxila. Porque a água ela sofre um processo de autoprotólise, autoionização. Ou seja, a molécula de água é quebrada em H+, ou H-. Em água, né? Interessante que a água ela se auto-ioniza. H+ ou H-. Não tem ninguém lá misturado com ela, só a água. Sofrendo quebra, formando. Quebra, forma. Rapidamente. Quebra, forma, né? Rápida. Mas existe a auto-ionização da água, como tem também dos ácidos. A ionização dos ácidos. Tem água. Auto é de si, então ela sozinha se quebra. Né? Pela ação da luz, etc., que ela vai e sofre o processo de quebra. E através da ligação de hidrogênio, ela se monta de novo. Quebra a interação, volta de novo. Então, H+ ou H-. Quem é que vai ser adicionado? Hidrogênio, ao carbono mais hidrogenado. E o OH? Ao carbono menos hidrogenado, igual o Br, o Cl, o flúor, o bromo, né? E assim por diante, certo? Então, existem essas formações aí. Quando você adicionar água nos alcenos, vai formar, olha só, quem é o produto majoritário? Álcool. Vai formar um álcool. Vejam. CH3, CH, dupla, CH2, mais água. Só que a água não vai vir H, ligação ou H, porque a ligação ela se quebra aqui, ó. Se ela se quebra lá, certo? Olha lá como é que ficou. Os dois aí, formando o eletrófilo e o nucleófilo, porque tem oxigênio com par de elétrons livres, gente, ó. É uma base de Lewis. Isso aqui é uma base de Lewis. Base de Lewis. Toda base de Lewis nós chamamos de nucleófilo. E aqui você tem o ácido de Lewis. E todo ácido de Lewis, você sabe muito bem que é o reagente eletrófilo. Se é eletrófilo, ele vai buscar quem tem carga negativa. E o cara que é negativo vai buscar quem tem carga positiva. Já pegou isso aí, né? Graças a Deus. Você já pegou a manha disso. E aqui eu vou ter o quê? H+. Olha lá. Entende? Esse mecanismo aqui com a água agora. CH3, fazendo mais embaixo, tá? C dupla H2 mais água. Olha lá. Você está fazendo uma hidratação nos alcenos. Você está adicionando água nos alcenos. E aqui tem hidrogênio. Já pegou a manha, né? Vamos lá, ver se você pegou a manha do mecanismo. Aqui eu tenho o quê? Uma dupla ligação. Pim. Ataca aqui. Quando ataca, a ligação se quebra. Esse cara se torna positivo, esse se torna negativo. Cisão heterolítica. Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, ele puxa os elétrons para lá, conforme eu já mostrei aqui, ó. Então, o que acontece? Essa ligação aqui agora, ela vai quebrar. E vai gerar o quê? Esse aqui vai ficar positivo, esse vai ficar negativo. Olha só que manha. Esse cara aqui tem esse único metil. Tá lembrado dos carbocátion? Isso aqui é um carbocátion secundário. Então, esse CH3, que é o metil, ele vai empurrar os elétrons para lá, ó. A sua nuvem eletrônica. Hiperconjugação. Empurra os elétrons para cá. Essa dupla ligação aqui, ó. Essa dupla ligação, o par de elétrons vem para cá. Porque chega elétron aqui, esse par de elétrons ele é tombado para frente. Esse fica positivo e esse com excesso dos elétrons. Né? Olha só que interessante. Aí ficou CH3, C, aqui é o carbocátion, né? Carbocátion secundário, CH, chegou hidrogênio aqui, nesse carbono, né? Ou você faz assim, ó. Etapa. Quando você adicionou lá, olha como é que ficou seu substrato. Agora, quem é que vem adicionar aqui? Se você colocar hidrogênio,
vai formar um composto. Se você colocar o OH-, vai formar o segundo composto. O produto final, aliás, né? Aí o hidrogênio vem para cá e o OH- vem para cá. E olha lá o produto que você vai obter. CH3, um produto só, né? Porque faz primeiro esse, né? Depois faz esse, ou vice-versa. Você fez esse. Agora você está fazendo esse. Então, o produto que vai ficar aqui vai ser CH3, C e C. Quem chegou no carbono do meio, que é o carbocátion? Chegou a hidroxila, ó. E aqui chegou quem? Já tinha 2 hidrogênios, chegou mais uma. Estou fazendo sempre canetinha colorida para poder dar um tchan diferente. Olha lá. Produto final majoritário. Formou quem? Álcool. Então, você tem o alceno, que aqui é o propeno. A hidratação com água, claro. Aí você imagina o pi, que é a ligação par de elétron, ataca o hidrogênio, porque é um ácido de Lewis. Ácido de Lewis vai receber o quê, pessoal? Um par de elétrons. Então, ele está sem, ele é deficiente. Aí chega esse par de elétron para ele, ó. Chega esse par de elétron, que é a ligação pi. Quando chega aqui, essa ligação ela sofre uma cisão heterolítica. E esse par de elétron vem para cá. Olha lá. Negativo. Então, é eletrófilo, nucleófilo. Você fez um ataque primeiro, eletrófilo. Aí depois fez lá na frente um ataque nucleófilo. E o produto final ficou propanol 2. Propanol 2. Por que 2? Porque esse aqui é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3. Tanto faz de lá para cá também. E o 2 é a posição onde está a hidroxila. Formou um álcool. Então, se você quer na indústria produzir álcool, não precisa da cana ali naquele momento. Entendeu? Eu preciso ter um hidrocarboneto chamado alcenos, que eu vou adicionar água nesses produtos, né? E vai me originar álcool, conforme vocês estão vendo. Um álcool secundário, porque está preso a um carbono secundário. E, de fato, é um carbocátion secundário. Então, carbocátion, ele é mais estável. Então, ele estabiliza melhor com a carga negativa. Turma, e aí? Compreendendo o passo a passo aqui comigo? Nós estamos 7 na sala. E aí? Tá ok? Tá detalhadinho aqui para vocês as etapas? Tá sim. Isso, obrigado, viu? Então, aqui você formou um propanol 2. Você saiu de um propeno, adicionou água e formou um álcool secundário. A hidroxila está presa a um carbono secundário. E aí você analisa bem isso aqui comigo, a regra de Markovnikov. Hidrogênio ao carbono mais hidrogenado. Você sabe já determinar as cargas dos carbonos e também deixar ele carregado positivo e negativo, por influência de outros efeitos. Então, hidratação vai formar álcool. Hidratação com os alcenos forma álcool, mas pode formar álcool primário, álcool secundário. Tá? Vamos ver aqui se forma outros. Ó. Se deixar assim, o buteno, aqui você tem buteno. Buteno quanto? 2. 1, 2, 3, 4. Qualquer lado aí, esse vai ser o 2, esse vai ser o 2. A dupla está aqui. Olha aí, você tem a ligação dupla, você tem π. Mais água. Olha só você fazendo Markovnikov rapidinho. Ó, claro que eu não coloquei os hidrogênios aqui, tá? Você coloca, tá? CH3, CH, CH e CH3. Pergunta. Qual dos carbonos é o mais hidrogenado? Qual que é o mais hidrogenado dos carbonos aqui insaturados? Nenhum. Iguais, né? Então, se é igual, hidrogênio vem para qualquer um deles. Empatou. Então, ó, se você quiser fazer o efeito, fica à vontade, né? Porque de cá empurra.
Esse metil empurra para esse carbono. De cá tem outro metil que empurra para esse. Então, se você fizer o ataque, você fez o ataque por ser iguais, tá? Esse aqui é 1, esse aqui é 1, tá igual. Então, eu posso dizer que esse fica positivo e esse fica negativo. Ou esse fica positivo e esse negativo. Por quê? A quantidade de hidrogênio é a mesma nos carbonos insaturados. Olha que beleza. Aí gerou aqui o quê? Um carbocátion. Se você escrever o produto lá na frente, ó, pessoal, CH3, CH carbocátion, CH carbânion e lá na frente CH3. Olha como é que ficou. Porque a dupla é uma ligação π. E a ligação π você tem um par de elétrons, que vai buscar o nosso querido aqui, que está sem elétron nenhum. E esse par de elétrons vem para cá, deixando o OH carregado negativamente, que é a base de Lewis, o nosso nucleófilo. Aí você vem agora fazer os ataques separados, ó. Olha aqui, hidrogênio mais. Aí você reescreve outra linha com o OH-, que ela é na sequência, na frente, ó. Hidrogênio, para cá. Aí você reescreve CH3, o carbocátion secundário continua. Cheguei aqui no CH, agora 2, né? CH2, porque era 1, chegou mais um hidrogênio. E aqui no final, fazendo a curvinha aqui, descendo, CH3. Olha lá que beleza. Se você deixar aqui CH e colocar mais um vermelho, só para você enxergar que chegou o hidrogênio lá. Ó, esse hidrogênio aqui, chegou aqui. Pronto. Agora, o carbocátion aqui, ele está deficiente de elétron. Alguém negativo, socorre ele. Tá? Aí, o que é que acontece? Esse produto aqui, continuando, ó, nós vamos ter o OH-, setinha, né? Fazer ali para trás. Isso aqui você pode rabiscar. Olha aí você fez a sequência. Agora, é esse produto intermediário com esse. Então, agora, para cá. E, por fim, CH3, CH, já eu coloco o outro lá, CH2, lá embaixo, CH3. Cheguei aqui. E aqui em cima, você, ou embaixo ou em cima, não tem problema. Olha quem chegou. A hidroxila. E se chegou aqui, você tem álcool. Porque álcool é quando tem hidroxila ligada a um carbono saturado, né, gente? Ó. Então, aqui você tem butanol. Ó, butanol 2. Ou na frente ou atrás, tá? Porque é buteno 2. Aí virou o quê? 2-butanol. Ou butanol 2. O número permanece. E o buteno virou ol, que é um álcool secundário. E aí você obteve o quê? O produto majoritário. Poderia, né? Poderia. A hidroxila está aqui também. Tá? A hidroxila poderia. Você poderia deixar esse carbono positivo, já que a quantidade, você entendeu bem, já que aqui do lado da direita você tem um metil. Do lado de cá tem outro metil. E outra, a quantidade de hidrogênio em cada carbono da dupla é a mesma. Por isso que você ataca de qualquer lado. Não tem impedimento para você fazer esse mecanismo, tá? Tem que obedecer a regra de Markovnikov. Aqui não tem nenhum mais hidrogenado do que o outro, então você escolhe e adiciona. E aí você obteve um produto majoritário. Álcool secundário. Beleza, você está hidratando. E se você eliminar, se ele perguntar, a partir de um álcool, né? Qual seria o alceno? Se você está vindo de lá para cá, você também consegue voltar. Aí você tira, desidrata. Como assim, JP? Doeu a cabeça aí agora, pai? Ó, vamos lá, doeu nada, rapaz. Ó, CH2 e CH hidroxila. Quer desidratar? O que é que você tem aqui para cima? Um H e aqui para baixo tem um H, correto? Olha lá. H. Você tem aí hidrogênio, beleza. Quer desidratar? Tira a molécula de água, porque se você está hidratando inicialmente com a molécula de água, no final, você está adicionando, no final você tem que tirar a molécula de água que você colocou. E como que eu tiro?
selecionando a hidroxila do lado do carbono que tem hidrogênio. Você já está eliminando. Você já está tendo um avanço aqui, ó. A hidroxila está aqui. O carbono vizinho tem o hidrogênio para cima e um para baixo. E se tivesse escrito CH2, conforme fica escrito aqui CH2, não tem problema. Você sabe que tem hidrogênio um para cima e um para baixo. Vou pegar esse de baixo aqui? Posso, mas a hidroxila tinha que estar aqui para baixo para ficar casadinha, ó. Aí quando você faz isso, menos H2O. Quando quebra, quando tira, essa ligação, ela se junta com essa. E forma uma só. E aí, traz de volta o teu alceno. É fantástico, viu, pessoal? O mecanismo de reação. Então, aqui essa ligação ela ficou solta, sozinha, pauzinho para cima. Ó. Ficou pauzinho para cima. Olha lá. Ficou pauzinho para cima, desse jeito. Com quem? Se eu tirei a molécula de água, tá aqui, ó, menos H2O. Então, essa ligação aqui, elas vão se juntar para formar essa aqui, ó, de vermelho que eu acabei de colocar. Ó. Olha lá. E aí volta de novo quem? Buteno 2. Pizza, né, pessoal? Então, se você hidrata, você pode desidratar. Fica a teu critério, é chamado de eliminação. Não é mais uma hidratação como nós estamos fazendo. Você está fazendo uma desidratação ou uma eliminação. Como? Eu pego a hidroxila do carbono, que é o meu álcool formado. Do lado tem um carbono com hidrogênio. Eu pego o hidrogênio do carbono vizinho e tiro a molécula de água. Você não pode tirar do CH3 aqui, querido. O processo foi esses dois carbonos da dupla ligação. Não posso mexer lá e nem cá, não. A dupla tá aqui, ó. Cuidado, atenção, hein? Gente, é isso aí, tranquilinho, né? De boa, né? Entendidos? Então, isso é uma adição nos alcenos, chamado de hidratação. O que a gente viu também em aula anterior, a halogenidretos. 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 Então, nós tivemos o primeiro caso aqui explicando que foi adição nos halogenidretos, só fazendo aqui uma organização para você, halogenidretos. Segundo, adição nos alcenos foi uma hidratação. Uma hidratação. E terceiro, agora nós vamos fazer uma halogenação. Ó, uma halogenação. E se a halogenação é diferente disso aqui, pessoal. Porque aqui você tem o H, quem? F, HCl, HBr e HI. Você tem esses ácidos aqui para adicionar, chamado de halogenidretos, que é hidrogênio, que é o hidreto, com o halogênio da família 7A. Hidratação, você está adicionando água. E a halogenação, você vai adicionar F2, cloro 2, BR2 e 2. Só apenas os halogênios na forma de moléculas. Você não tem mais hidrogênio aqui, ó. Você tem apenas os halogênios. Flu, cloro, bromo e iodo. Flu, cloro, bromo e iodo. Só que eu tenho hidrogênio heterolítico. Aqui vai ser o quê? Homolítico. E se é homolítica, forma o quê? Radicais. Porque os átomos são iguais, eletronegatividades iguais. Aplica uma cisão homolítica, né? E eu tenho a formação de radicais. Tá? Mas se quiser formar também uma cisão heterolítica, né? Não sei, formar os íons, mais e menos. Aí fica mais na contramão, né? Uma cisão heterolítica formando íons com a diferença de eletronegatividade, que não tem. Homolítica, segura lá. Vejam só. Também nos alcenos. Dupla, hidrogênio. Eu tenho eteno ou etileno, mais eu venho aqui e coloco o cloro. Olha o cloro. Não tem regra de Markovnikov. Não tem. Nesse tipo de reação dos halogênios, não tem, porque não tem hidrogênio. Diga. Aí você vai fazer o quê? Aqui é a ligação π. Beleza. Aqui você tem a ligação π. Aqui é a sigma.
E lá você tem hidrogênio, cloro e cloro. Esse é negativo, esse é negativo. Certo? Então, o que é que acontece? Você vai apenas adicionar o carbono insaturados. Como assim, Jota? Porque aqui você vai ter uma cisão homolítica. E aí vai ter a formação de quê? Radicais. E aí você traz um cloro para cá e um cloro para o outro carbono. Vai ser um cloro vizinhos, né? Cloros vizinhos, ó. Não tem adição de hidrogênio. Então, essa dupla ligação aqui ataca aqui, né? E aí quebra a ligação homolítica. Ficando assim, ó. Agora tem 3, né? Olha lá. Entrou o quê? Um cloro em cada. Tá? Vamos colocar o cloro aqui. O cloro aqui. Em qualquer lugarzinho você pode colocar o cloro no carbono insaturado. Olha como que você chegou lá. Ficou só a ligação agora, ó, sigma. E aqui a ligação π e sigma. 1, 2 de cloro, etano. Olha o nome, é importante, hein? 1, 2, carbono 1, carbono 2. Tem cloro em cada um. Então, 2 cloro. 2 carbono com ligações simples, etano. Olha lá, 1, 2 de cloro, etano. Então, você formou um dialeto. Vicinal. Por que um dialeto vicinal? Porque esse aqui, ó, é vizinho desse, igual você pensou. Esses 2 carbonos, cada um tem um cloro, e eles são o quê? Vizinhos. Então, dialeto. Por que dialeto? Porque são 2 cloros. Poderia ser 2 bromos, entendeu? 2 flúor, 2 iodo, exemplo, tá? São sempre dialetos. Nunca vai dar um dialeto, digamos assim, que não seja vicinal, tá? A dupla ligação sempre vai estar em carbonos insaturados. Aí vai entrar um aleto aqui, outro aqui. Tá? Eles sempre vão ser o quê? Vizinhos. Tá? Quando se faz uma dupla ligação, romper. Dialeto vicinal, tá? Significa que eu tenho 2 cloros. E aí está feita a reação. Está feita a reação. Mas se você... Diferença de eletronegatividade, você sabe que aqui não tem. Mas o que é que acontece? Se esse par de elétrons aqui, ele é negativo, ele atacando o cloro, ó, o que é que vai acontecer? Se esse par de elétrons ali, ele atacar aqui o cloro ele vai gerar uma indução aqui, da ligação ela ficar esse mais positivo e esse mais negativo. Existe, tá, pessoal? Não é 100%, porque aqui é homolítica. E eu estou mostrando aqui que esse par de elétrons está com cloro. Só que os cloros são o quê? Negativos, né? Eles são eletronegatividades iguais. Só que quando o par de elétrons ataca um deles 2 vai ficar o quê? Parcialmente positivo. E o outro parcialmente negativo, gerando formação também de quê? De íons. Eu tenho um íon cloro mais e um íon cloreto menos. Por isso que você deve estar se perguntando, professor, os 2 cloros são negativos, mas quando o par de elétrons sai e ataca um cloro, você gera uma carga parcial positiva e outra negativa, como se fosse diferente as eletronegatividades, tá? Cria uma indução para um ser mais positivo e o outro ser mais negativo. Então, esse aqui é quem? Ácido de Lewis. Ácido de Lewis. E esse outro aqui que está carregado negativamente, a base de Lewis. O que é ácido? Ele vai ter que receber o par de elétrons, porque ele está precisando de elétron. Esse aqui vai ter que doar par de elétron que está precisando, ó. Ele é da família 7A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem aqui o cara 7, né? 7. E o elétron daqui, correto? 8. Então, ele fica carregado negativamente, certo? Então, ele vai vir, o negativo vai atacar
um positivo, e o positivo atacar negativo, porque esse cara pode ser carbocátion e esse carbônio. Só tem essa possibilidade. Vai lá. Quando tiver mais carbono insaturado, né? Lembre que a eletronegatividade é a mesma. Mas quando o par de elétron da ligação π atacar um dos cloros, aquele cloro ele vai ficar parcialmente positivo e o outro negativo. Gerando íons. Ácido de Lewis e base de Lewis. Para poder você ter um mecanismo. Quem é que vem para o carbocátion e quem é que vem para o carbônio. E com isso vai sempre formar um dialeto vicinal. Deixa eu colocar aqui outros exemplos que tenha halogenação, que aumenta aqui o grupo. Eu não quero fazer tanto coisa grande aqui. Ó. Nesse. Aí você já faz direta, você procura fazer direta, ou então com um mecanismo, de modo que você manja. Ó, BR, tracinho, BR. Beleza. A gente coloca aí essa reação de bromação. Se é com cloro, eu falo cloração. Cloração. Vem me adicionar. Então, o que acontece? Com bromo, eu vou falar o quê? Bromação. Você está bromado. Você está bromado. Iodado, né? Iodação, fluoração, né? E te digo por que a gente não utiliza, muitas das vezes, o flúor e nem o iodo, tá? Depois eu vou dar uma fala aqui com vocês a respeito desses que estão cortados, devido à reatividade ser alta e outra baixa, né? Vamos lá. Quer fazer direitinho? Olha aqui. Ligação π está aqui. Esse tem um hidrogênio, esse não tem nada. Então, segundo Markovnikov, aqui não se aplica. Né? Não se aplica. Por quê? Não tem hidrogênio para vir. Mas o par de elétrons aqui, eu sei que vai atacar lá. Ó. Esse par de elétrons que você tem na ligação π, tá? Que é o par de elétrons da ligação π, vai atacar aqui. Se atacar esse, ele gera uma carga parcial positiva. Acontece uma cisão heterolítica por formação de cargas de íons, e esse par de elétrons vem para cá deixando o bromo negativo. E aí? Quem desses aqui agora vai ser o carbocátion? O secundário ou o terciário? Me ajuda? Me ajuda? É o secundário ou o terciário que vai ficar carbocátion? Professor, eu não peguei muito bem, não. Então, vamos lá. Estou aqui já quase finalizando. Ó. Esse par de elétrons é a ligação π. Beleza, tá aqui. Esse carbono tem um hidrogênio. Esse carbono não tem hidrogênio. Então, eu não aplico o Markovnikov porque aqui não tem hidrogênio, correto? Eu só aplico o Markovnikov para hidratação e halogenidretes, porque tem hidrogênio. E o hidrogênio que você tem na água é assim, H ou H-. H+ ou H-. E aqui eu tenho hidrogênio positivo e os outros todos negativos, ó. Aí eu aplico Markovnikov, mas aqui é bromo e bromo. Então, qual é o processo que eu estou aplicando? Halogenação. Eu estou adicionando 2 aletos. 2 halogênios, aonde tem a dupla ligação. Aí vem a pergunta. Esse carbono, ele é secundário. Esse carbono, ele é terciário. Quem é que tem uma maior estabilidade? Lá naquela parte que eu te expliquei. É o carbocátion terciário ou secundário que tem maior estabilidade? Slides anteriores. Terciário, muito bem. Terciário. Então, depois daquela parte que eu pedi para tirar um print, né? Fica atento porque eu tenho carbocátion terciário pelo processo de hiperconjugação. Então, esse aqui, ó, ele vai condicionar melhor a carga positiva. Então, ele vai ser o carbocátion, porque ele é carbono terciário.
Faz uma, duas, que isso aqui é uma ligação dupla, eu não conto separada, tá? 4. Não vai ser quaternário, não é? Ele faz uma, duas, três. Então, é o carbono terciário. Esse é carbono secundário. Então, entre o secundário e o terciário, quem é o carbocátion que vai ser mais estável? O carbocátion terciário. Então, aqui vai ficar positivo e esse vai ficar negativo. Tá vendo tanto que é importante o mecanismo? Porque você não tem Markovnikov aqui. Mas tem o que? A explicação, tem a explicação por meio da hiperconjugação na formação dos carbocátions. Esse tem NOx 0. E esse carbono aqui, ele tem NOx menos 1. Não é isso? Porque, olha só, esse carbocátion, ele é um carbono que tem carga 0 porque ele só faz ligações com carbono. Então, é 0. Esse carbono aqui, ele tem um NOx menos 1. Então, ele é mais negativo do que esse. Vamos agora adicionar o bromo positivo. O bromo que é positivo, ele vai vir para o carbono que é negativo. E o outro bromo negativo vai ser colocado no bromo positivo, no carbono positivo. Deixa eu mostrar a formação do carbocátion primeiro. É essa parte aqui que é interessante para ser formada. Olha lá, ficou uma ligação simples. CH2, estou aqui. CH3, estou na ponta. Aqui descendo, CH3, beleza. Agora eu vou colocar de caneta. Esse aqui ficou negativo e esse ficou positivo. Por quê? É um carbono terciário, então ele forma um carbocátion terciário. Então ele estabiliza melhor, né, do que o carbocátion secundário. A carga oposta a eles, claro. Certo? Então, significa que esse par de elétrons, ele foi para lá, para a direita, ou ele veio para a esquerda? Me ajuda? Esse par de elétrons, que é a ligação π, que é a fraca, que vai ter sendo rompida, ele foi para o carbono terciário ou ele veio para o carbono secundário? O carbono secundário. O efeito empurrou para lá, ó. Certo? Não veio para cá. Porque quando vem para cá, esse é positivo e esse é negativo. Certo? Mas por você definir que esse é um carbocátion terciário, que vai formar um carbocátion terciário, olha o que aconteceu. Então você já sabe que ele é positivo. E o outro lá vai ser o quê? Negativo. Então o par de elétron, a ligação π, ele vem condicionar aqui no carbono de trás. Então esse aqui é o carbânio. Vai chamar o positivo. Esse é o carbocátion. Então ele vai chamar quem é negativo. De quem? Dos dois aqui, ó. Está sendo formado dos íons. Certo? Então, esse cara todo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um radical, tá? Isso aqui é um radical. Esse radical, ele empurra os elétrons para esse carbono. Ó. Esse é um radical. Esse aqui é outro radical que está preso a esse carbono aqui. Então, esse carbono ele recebe muitos elétrons do metil e do etil por um processo de hiperconjugação. Doar a densidade eletrônica deles. Doar elétron, toma elétron, isso. Chega mais elétron nele. Só que aí ele distribui os seus elétrons para o da frente. Ele distribui seus elétrons para o da frente. Se ele vai distribuindo, o da dupla ligação, o primeiro, ele vai ficar o quê? Menos. Então ele fica o quê? Positivo, né? Tem menos elétrons. E o da frente? Mais elétrons. Então ele fica mais carregado negativamente. Então eu gero dois polos, um positivo e um negativo. E aí com isso, você vai ter bromo mais. E esse bromo mais, ele vai vir para cá, ó. E depois, fazendo aqui embaixo, para economizar quadro. E depois, esse bromo menos, ele vai atacar aqui, ó.
Lembrando que eu tenho a primeira linha do eletrófilo e a segunda linha eu tenho do nucleófilo, aquela sequência de reações. E o produto final, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. No terceiro aqui para baixo tem o metil. E vamos colocar os dois bromos para cima, né? Vamos colocar um bromo aqui e o outro bromo aqui. Completa com hidrogênio restante. E deixa todos os carbonos tetravalentes. Formou um dialeto vicinal. Opa, bromo lá. Olha lá. Então, formou o quê? Um dialeto vicinal, né? Vicinal porque são vizinhos, ó. Esses dois aqui são vizinhos a esses carbonos que eram insaturados no início. Que composto é esse? Por onde você vai numerar? Pelo lado mais próximo do radical. Só que antes lá eu tinha quem? A dupla ligação. 1, 2. E lá para cá tem 1, 2, 3. Então eu tenho carbono número 1, carbono 2, 3, carbono 4, carbono 5. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. E aí você tem a nomenclatura de, vamos colocar aqui, bromo é a ordem alfabética, bromo e depois é metil, então vai ficar 2,3, 2 bromo, por isso que é um dialeto de bromo. 3, tem um radical para baixo chamado metil. Já eu mostro no quadro, se não estiver dando para visualizar lá embaixo. Mostro aqui na câmera. Metil. E 5, você tem o pentano, que é ligações simples, tá? Era ligação dupla, agora aqui é uma ligação simples. Ó. Era uma ligação dupla, agora aqui é uma ligação simples. Sempre no carbono 2. Ó. Ok? Olha o produto formado. 2, 3, 2 bromo, por isso são vizinhos. No 3 para baixo tem o radical metil e na cadeia principal, 5 átomos de carbono, pentano. Então, qual é o produto dessa reação? Esse, formado aqui na frente. Mas você fez um mecanismo para poder chegar no produto. Jota, e se eu quebrasse a ligação e já colocasse um bromo em cada? Ué, você acerta do mesmo jeito, é que eu disse. Aqui você está aprendendo mecanismo. E aí, do seu jeito, no caderno, é bom você também exercitar para aprender mecanismo. Mas depois que você pegar parte das informações, você pode fazer direto. Precisava fazer tudo isso aqui para você compreender, né? Estou explicando de fato para isso. Mas se você colocar um bromo aqui e um bromo aqui, olha lá o que você fez. Você já vai direto aqui, ó, nesse composto aqui, ó. Você não faz isso. Você não faz esses dois ataques aqui. Você não sabe quem é o carbocate, você não sabe quem é o carbânio. Então, quando eu faço o mecanismo, é para você entender os passo a passo mesmo. Entende? É isso aí. Melhorou, Cauã? E aí, turma? Melhorou aí a questão da halogenação? Então, por que que a gente utiliza... Beleza. Por que que a gente utiliza a halogenação? Porque a eletronegatividade deles são iguais. Só que quando você faz o ataque da ligação π a um daqueles que tem eletronegatividades iguais, um deles se torna parcialmente positivo, ácido de Lewis. O outro rouba o par de elétrons, mostra uma indução e fica negativo, base de Lewis, que é o nucleófilo. E aí faz um ataque eletrófilo e nucleófilo. E forma um produto majoritário, que está aqui na frente. Agora, por que ele não usa facilmente o flúor e o iodo? O flúor, porque ele é o mais reativo, mais eletronegativo. Lembra na escala lá? Fui ontem no Clube Brasileiro e só comi pão. Quem é o primeiro? Flúor. Então ele é o mais forte. Então ele reage rápido. Entendeu? Ele tem uma reatividade muito rápida. Então não dá para poder trabalhar ele nas reações. Então quando você menos espera, a reação já terminou. E aí? Produto esperado com muitas incertezas. Tem que refazer. E o iodo, porque ele é muito grande, pesado. Se você analisar, o raio atômico do iodo é maior. Quando você pega na família dos halogênios, você tem flúor, cloro, bromo e iodo. Quem é o maior? Esse cara. Então, ele não tem, dentro da cinética química, uma colisão
favorável, porque ele é tão grande, né, que dentro da cinética química você sabe que tem fatores que faz com que o produto se forme de maneira bem estável. E aí aquelas colisões, elas não têm uma orientação favorável, porque o cara é grande, a outra molécula ela vai aderir em qualquer parte, não vai ter um choque frontal favorável para poder quebrar a ligação. Então, o flúor, por ser muito eletronegativo e reativo demais. O iodo, por ter um raio atômico muito maior, ele tem uma massa molar muito maior, mais pesado, que dificulta também as ocorrências da reação. Porque não vai ter uma colisão favorável para ter a formação do produto. Certo? Os outros que é mais usado, o cloro e o bromo, que é intermediário. Por isso nós usamos mais nas reações que vocês estão vendo, eu colocar, não fiz nenhuma com flúor nem com iodo, eu fiz com bromo e cloro. Bromo e cloro, porque já sei que esses dois aqui não vão deixar eu feliz no meu laboratório fazendo reações. Mas ocorre? Posso usar? Posso. Um é rápido demais e o outro é o quê? Lento. Então não me interessa, eu quero o quê? Mediano. Tá? Por isso que não se utiliza para tais nas reações aqui de adição nos alcenos. Queridos, eu acho que a gente fez uma aula hoje mais puxada, né? Com mais informações. Só tem a ganhar, porque vocês estão tendo os mecanismos aí desenhados e formando produtos majoritários. Aqueles que têm uma porcentagem maior devido todo o processo da reação. Eu ia até fazer algumas aulas práticas aqui, demonstrar, mas acho que vai ficar para a próxima. Para a próxima aula, eu trouxe até balões para mostrar para vocês a questão da hibridação dos carbonos, sp3, sp2 e sp1, né? E aí a gente fica para a próxima, tá? Eu venho nas próximas aulas, posso gravar aqui também e disponibilizar. Ó, muito obrigado por vocês estarem na sala, 6 alunos na aula, isso que me motiva, né? Eu falo para 6 do mesmo jeito que eu falo para 40, né? Mas quem tá é quem ganha, beleza? Frequência, um bom dia, boa aula para vocês, restante da semana aí, e que a gente possa ir assistindo assim que tiverem dúvidas. Abraço do professor JP, se inscreva no meu canal, quem não inscreveu, tá, pessoal? E ajuda a compartilhar nossas aulas, são importantes. Tchau, um abraço. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau.